Segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14. O versículo 14 do livro das Crônicas, do segundo livro das Crônicas, está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu queria pedir aos irmãos, se não for pedir muito, eu queria pedir que repetissem comigo essa frase que está escrito: sararei a sua terra. Vai! Muito bem, meus amados, depois dos louvores, eu já cantei os dois, você vai ser abençoado, e ninguém pode impedir do CD azul quando o nosso Deus quer agir. Então agora, depois dos louvores, eu quero pedir toda a sua atenção, tá? Para a palavra que acabamos de ler. Eu entendo que Deus estará falando conosco uma vez mais, através desse texto tão conhecido que nós acabamos de ler. Quem entendeu diz amém. Vamos lá, meus amados, isso aqui aconteceu desde a época do segundo rei de Israel até a época do terceiro rei. O segundo rei de Israel, todo mundo sabe que chamava-se Davi, mas o rei que deu início à monarquia chamava-se Saul. Esse homem chamado Saul era um homem muito desobediente e Deus havia rejeitado Saul. Mas o profeta Samuel sempre intervia dizendo: Deus, tenha paciência. Só que um dia Deus perde a paciência com Saul de uma tal forma que Deus chama o profeta Samuel e disse: Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Encha o vaso de azeite e venha, que eu vou te enviar a casa de Jessé, o belemita, que quer dizer Jessé de Belém, que tenho eu provido dentre os seus filhos um que será rei de Israel. Samuel vai à casa de Jessé e unge a Davi como rei. Eu vou tentar compactar uma palavra de 1 hora em uns 20 minutinhos só, e eu sei que Deus vai falar conosco, tá? Só para vocês entenderem. Então ele unge a Davi como rei. Davi, então, tomando posse do trono de Israel, sendo o segundo monarca, ou dando continuidade à monarquia, Davi agora é oposto ao rei Saul. Saul era muito desobediente, e agora Davi, quando entra, já é homem segundo o coração do grande El Shaddai. Davi fez muito por Israel. Até hoje, se observarmos na bandeira de Israel, está estampado a estrela de Davi. Esse homem chamado Davi foi o homem que mais cresceu Israel, geograficamente falando, território geográfico. E um belo dia Davi está na sua casa, no seu palácio, conversando com um dos seus amigos da época, que chamava-se Natã. Davi conversando com Natã, ele dizia: Natã, meu amigo, eu já fiz muito por Israel, desde que eu matei o gigante Golias para cá, eu já guerrei guerra, ganhei batalhas. Eu ainda não construí, Natã, foi um templo de adoração a Deus. Naquela época não existia templos como esses de hoje, existiam tendas feitas de peles de cabra. Davi disse: não, eu quero dar o melhor para Deus, eu quero construir um templo. Natã dizia, não como o profeta, mas como amigo, ele dizia: faça tudo segundo o seu coração. Vai ouvindo aí para você entender a introdução da palavra, eu já chego no texto que lemos, escuta só. Então Natã deixa Davi no palácio e vai embora para sua casa. Quando ele vai embora, Deus grita no ouvido do profeta Natã. Não é que está escrito que gritou, é uma versão minha. Deus fala com ele: volta lá e conserta o erro. Que erro, Senhor? Quem foi que lhe disse que Davi foi chamado para me edificar templo, Natã? Davi tem as mãos manchadas de sangue. Eu chamei Davi, foi para a guerra, foi para a peleja, mas se servir de consolo, diga a ele que da sua semente haverá um que esse vai me edificar o trono. Então Davi morre, e quando Davi morre, quem toma posse do trono? O seu filho caçula com Batseba, Salomão. Salomão tomando posse do trono aqui, ele já é o rei de número 3. Esse rei de número 3 vai até a eira de Araúna,
arranca o bronze que Davi havia depositado para fazer as 2 colunas na frente do templo, conforme a planta que o seu pai Davi havia deixado. Ele pega as pedras preciosas, todas as ofertas que Davi deixou. Resumindo, o templo já está pronto. E quando o templo ficou pronto, como esse de vocês aqui que já estão pronto, e diga-se de passagem, a propósito, é um templo novo e ficou muito bonito. Parabéns, pastor, parabéns os irmãos aqui da igreja. Então o templo de Salomão ficou pronto. E quando o templo ficou pronto, Salomão foi fazer aquilo que vocês fizeram nesse templo também. Fazer o quê? Ele foi fazer a festa de inauguração. A festa da inauguração desse templo aqui, eu não sei quantos dias foi, mas a festa do templo de Salomão, que Salomão fez para Deus, durou cerca de mais ou menos 7 dias. Diz o texto que o Espírito de Deus desce dentro do templo e os crentes foram renovados. No final do 7º dia, Deus aparece a Salomão pela 2ª vez e aparece à noite. Escuta isso, por favor. Dentro de uma conjectura ou analogia do texto, eu vou tentar explicar para os irmãos que fora mais ou menos assim. Deus aparece a Salomão e disse: Salomão, eu gostei do templo. Salomão, se o céu for cerrado e não chover mais, o que pode acontecer? Eu creio que Salomão deve ter dito: se não chover mais, Senhor, vai faltar alimento, o gado vai morrer de fome, de sede. E Deus continua dizendo: e se eu ordenar pragas, peste sobre a terra? Não diz a Bíblia, digo eu creio que Salomão deve ter dito: Senhor, o gado vai morrer de fome, vai haver peste, vai ter fome, vai ter enfermidade, vai ter crise, vai ter falta de emprego, a coisa vai ficar feia, Senhor. E aí o grande El Shaddai fala com Salomão: então, se tudo isso estiver acontecendo, enfermidade, pragas, pestes, vamos traduzir para os nossos dias de hoje, problema no governo, é a recessão, é a crise, é a prostituição alastrando, é as enfermidades, é a zika vírus, é a chikungunya, é a Aedes aegypti, é tanto tipo de problema. Aí, se o meu povo, observe essa expressão, que ele não está falando de outro povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, segundo e orar, terceiro buscar a minha face, quarto converter de quê? Dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos. Aí a conversa é outra, meu filho. Eu ouvirei do céu, eu ouvirei do céu, perdoarei o pecado do povo, perdoarei o pecado do povo e sararei, e sararei, e sararei, e sararei a terra. Quem está entendendo, diga amém. Escutem-me, por favor. Depois dessa introdução muito rápida, eu tenho alguns minutos para então falar-vos sobre esses 4 requisitos que Deus pediu para o Israel do passado e hoje pede para mim e para você, para nós que somos o Israel do presente. Lendo esse texto, eu entendo que isso aqui é atual, gente, é atual. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se nós clamarmos por Ele está dizendo que vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra que está tão doente aí. Vocês estão vendo como a coisa está alastrando a cada dia. Então veja bem, a responsabilidade do Brasil não está na mão dos políticos, está na mão das igrejas, da igreja, porque a oração de um justo pode muito sobre os seus efeitos. Quando você ora, quando você se põe de joelho, Jeová coloca de pé no trono para te dar a vitória. Mas os crentes não estão querendo saber de orar mais. Acabou, passou isso. Então escuta aí, veja bem. Primeiro requisito que Deus pediu, eu quero deixar claro aqui essa noite, que as bênçãos de Deus para as nossas vidas, elas não são de qualquer jeito, elas são condicionais. É se existem igrejas por aí, pastor Salvador, pregando o evangelho de instantaneidade. Não é desse jeito não, é condicional, é se. Isaías 1:19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O texto que lemos é se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Escuta isso, por favor. Nós estamos vivendo dias de homens arrogantes,
pessoas de nariz em pé, soberbas, não pode trocar de carro, não pode, o salário não pode aumentar, porque ele já se acha o dono da cocada, e não é desse jeito. Deus nunca procurou pessoas exaltadas para exaltar, Deus nunca procurou pessoas soberbas para exaltar, Deus sempre procurou os humildes da terra. Eu já vi Deus abatendo o soberbo, abatendo exaltados, mas já vi Deus exaltando quem? Os humildes. Se você é humilde, meu irmão, te alegre aí, porque Deus está te procurando para te exaltar. Para te exaltar, é Deus que vai te exaltar. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus que vai te exaltar, queira Satanás ou não, Deus vai te exaltar. É por isso que o próprio Jesus já dizia: aprendei de mim. Por que, Jesus? Porque eu sou manso e humilde de coração. Oh, meu irmão, essa palavra aqui, ela vem de encontro com a tua necessidade essa noite, mas ela nos confronta um pouquinho mais. Vamos pular para o segundo tópico. Segundo tópico, e orar. Oração. Olha aqui para mim. Qual é o significado da palavra oração? A palavra oração significa conversa com Deus. Não é conversa com fulano e nem com ciclano, gente. É conversa com quem pode resolver a sua situação, o seu problema. Mas o nosso problema é que a gente não ora. A gente não gosta de orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Quantas vezes você ora? Não responda para mim. Mateus capítulo 21, versículo 22 está escrito: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Provérbios 7, 8 e 17 está escrito: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Mas o povo não vai buscar Deus. O povo não quer saber desse negócio. Aqui nessa igreja não. Eu creio que aqui o povo busca, o povo ora, mas tem lugar por aí que o povo não está querendo saber. Escuta bem, Jesus mandou aprender com ele, não foi isso? E eu andei pesquisando um pouquinho para ver se Jesus orava ou se não orava. E descobri que Jesus orava mais ou menos 4 horas. Escuta isso aqui, 4 horas por dia. Quantas vezes você ora? Quantas horas? Ou quantos minutos? Então isso aqui não é subentende-se, está entendido que Jesus gastava muito tempo em quê? Na oração. E com os problemas da vida, com os problemas físicos de enfermidade, problemas na área espiritual, problemas na área sentimental, problemas na área financeira, Jesus gastava quanto tempo? Pouquíssimo tempo. No estalo de dedo, Jesus resolvia tudo. Porque ele gastava muito tempo na oração e pouquíssimo tempo, olha para mim para você entender, pouquíssimo tempo com os problemas. Hoje está invertido, pastor Salvador. O povo gasta muito tempo com os problemas e pouquíssimo tempo na oração. Aí não dá certo. Jesus gastou muito tempo na oração, mas com esses problemas que eu falei, ele gastou pouquíssimo tempo. Escuta só, problema físico, a pessoa aleijada, ele colocava a mão no paralítico com 38 anos, numa cama deitado, ele dizia: meu filho, pega a cama e cai fora, seja curado. Escuta aí, pouquíssimo tempo. Ele chegava para o cego, colocava a mão no olho do cego, o cego enxergava. E com os problemas espirituais, ele gastava muito tempo? Não, gente. Ele chegou diante de um gadareno com legiões de demônio e disse: sai dele. O demônio quis conversar, blá blá blá. Jesus disse: cala-te e sai dele. Tem igrejas por aí que ficam entrevistando Satanás. Jesus nunca precisou de entrevistar o Satanás. O Satanás diz: mas o senhor vem me prejudicar a fora de tempo. Jesus diz: cala-te e sai. Resolveu o problema na área espiritual, na área física e na área sentimental. Jesus resolve também. A mulher samaritana tinha 4 maridos e o 5º que estava escondido não era dela. Jesus pregou para ela, resolveu o problema. Tanto
que a mulher ganhou quase toda a Samaria para Jesus. E a mulher adúltera, Jesus resolve o problema também. E os problemas financeiros aqui, dinheiro, esse problema também Jesus resolveu. Tinha que pagar o tributo e não tinha dinheiro. Jesus disse: Pedro, pega o anzol e vai lá no mar de Tiberíades e pesca o peixe e tira o dinheiro da boca e paga o tributo. Jesus resolvia todos os problemas, porque ele gastava muito tempo na oração e pouquíssimo tempo com os problemas. Se você gastar mais tempo na oração, você vai resolver os problemas. Quem está entendendo, diga amém. Escuta aí, que eu quero falar ainda sobre uma oração tão poderosa que mudou o propósito de Deus. Pregador, isso não é heresia? É não. Escuta isso aí para você entender. É a obrigação do pregador ler em casa e trazer para você, tá? É uma obrigação minha. Então veja bem, Isaías no capítulo 38 relata-nos um episódio de que Deus ia fazer algo e não fez. Por quê? Porque alguém orou. Veja bem, Deus chamou o profeta Isaías e disse: Isaías, vai no palácio do rei Ezequias e entrega um recado para ele. Que recado, Senhor? Fala com ele para colocar a casa em ordem, porque ele morrerás e não viverás. E diz lá: assim diz o Senhor. Não foi o Satanás que falou isso, pastor Salvador. Não foi o Satanás. Quem falou foi o próprio Deus. Se fosse o Satanás, ele repreendia. Se fosse um outro rei, ele colocava o exército de pé e vamos ver quem morre ou quem não morre. Mas quem falou foi o grande El Shaddai. E aí correr para onde, gente? Correr para onde? Mas o caso foi tão sério que Isaías entregou o recado e não quis tomar nem um cafezinho no palácio do rei. Deu as costas e foi embora. Quando ele vai embora, o rei Ezequias viu que Isaías era homem de Deus. Ele virou o rosto para o canto da parede e começou a fazer uma oração. A notícia que Ezequias recebe não é uma boa notícia não, gente. Notícia boa é aquela que amanhã eu vou te levar R$2.000 de graça. Não é emprestado, é dado. Notícia boa é aquela que eu vou te ter em 2 carros novos, vou te dar um de presente. Essa notícia é boa. Agora, notícia que vai te matar, isso não é notícia boa não, gente. Ainda mais de quem veio de Deus. E aí, correr para onde? Só que quando ele recebe a notícia ruim, ele vira o rosto para o canto da parede e começa a fazer uma oração. E a oração de Ezequias, olha para mim aqui, escuta isso. A oração de Ezequias era mais ou menos assim: ah, Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, escuta isso aqui, pedindo a Deus para lembrar dele. E ele dizia: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu andei reto na tua presença. Gente, é claro que tem crente que não vai poder fazer essa oração. Lembra de mim, Senhor. Lembra que eu andei reto. Eu não tenho andado reto. Eu não tenho sido sincero. Ô Senhor, faz o seguinte: não lembra de nada, me mata logo, enterra vivo, mas não lembra de nada. Mas Ezequias disse: não, lembra-te, Senhor. Noutra linguagem, ele estava dizendo: Senhor, não me mate não, Senhor. E Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. E Deus gritou: cadê o profeta Isaías? Isaías entregou o recado e já estava saindo no pátio do palácio. Aí Jeová gritou: Isaías, volta lá. Para quê? É para enterrar o homem? Não, não é para enterrar, Senhor. Volta lá para quê, Senhor? Volta lá e diga a Ezequias que ele não morre mais. Por que ele não morre, Senhor? Fala com ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Volta lá e diz mais. Dizer mais o que, Senhor? Fala com ele que eu vou acrescentar ainda 15 anos de vida. Para quem já ia morrer, 2 anos estava bom, 3 anos estava bom demais. Mas só porque ele orou e chorou na presença de Deus, Deus acrescentou 15 anos de vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Fala para quem está do seu lado aí: vale a pena orar, meu irmão. Fala com ele. Pode falar, vale a pena orar, gente.
Se a oração de um justo pode muito sobre os seus efeitos, por que nós não oramos? Por que a gente fica pedindo para um, pedindo para o pastor? Ei, o véu que separava já não separa mais. Você pode ir direto e buscar a Deus, e Deus vai ouvir e te dar a vitória. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, aplauda Ele. Ele está aqui. Olha para mim aqui. Terceiro tópico, escuta esse terceiro, buscar a face. Gente, buscar a face, escuta isso. Buscar a face, isso aqui é muito forte. Pense em algo forte, é isso aqui. Buscar a face fala-nos de comunhão. Buscar a face fala-nos de intimidade. Buscar intimidade com um deputado é bom, intimidade com alguém riquíssimo financeiramente é bom, intimidade com o prefeito da cidade é bom. Agora melhor é buscar intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que fez o céu e que fez a terra. Ele está dizendo: busca a minha face, gente. E por que nós não estamos tendo intimidade com Deus? Se ter intimidade com alguém humano bem influente é bom, melhor é ter intimidade com Deus. Existe um profeta na Bíblia chamado Elias. Elias tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade, que Elias agora libera uma palavra profética para um certo rei chamado Acabe. Ele olha para Acabe, pastor Salvador, e disse: Acabe, diante da minha palavra. Ele não usou a palavra de Deus, não, porque Isaías disse: assim diz o Senhor. Só que Elias tinha tanta intimidade. Os irmãos há de convir comigo que o pai pode ter 10 filhos, sempre tem um que tem mais intimidade com o pai, pastor Salvador, sempre tem. Elias tinha tanta intimidade que Elias aponta o dedo para o rei Acabe e disse: Acabe, diante da minha palavra não vai chover mais durante 3 anos e 6 meses. Escuta isso, parece que eu estou vendo Deus lá do céu ouvindo essa palavra na terra. Deus deu a ordem: tranca as torneiras celestial tudo e não deixa passar nem orvalho. Está escrito que nem orvalho e nem chuva desceu durante 3 anos e 6 meses. Por que, Senhor? Que é para fechar as torneiras e não deixar passar chuva? É porque quem tem intimidade comigo já deu a palavra lá na terra. Ei, se você tiver intimidade com Deus, a sua palavra vai ter muito valor, meu irmão. Busque intimidade com Deus e você vai ver se a sua palavra tem mais valor ou se não tem. Quem está entendendo, diga amém. Então vai valer a pena, gente, buscar intimidade com o Criador do universo. Eu nem vou falar de Moisés e outros que tiveram intimidade também, só porque do tempo, que eu já estou finalizando e vou fechar a Bíblia para não dar mais inspiração. Mas quem quer ouvir o último tópico, diga amém. Então eu vou falar. Último tópico: converter. Aperta o cinto de segurança, tá? É o último. Converter de quê? Dos seus maus caminhos. Mas espera aí, pregador, tem maus caminhos? Tem. O pastor Salvador e a sua equipe de obreiros não está conduzindo vocês nos caminhos, não, gente. Ele está conduzindo vocês no único caminho, que chama-se Jesus. Jesus não disse eu sou os. Ele disse no singular, único, eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos trilhando no único caminho que nos leva direto para o céu. No arrebatamento da igreja é direto, não tem curva, não tem parada, descansa aqui, obrigatório ali, tem uma placa, pare, avance. Não, é direto para o céu, único caminho. Agora, de uma forma pluralizada, esses aí temos que converter, e esses caminhos têm nomes. Eu não vou falar o nome de todos e nem vou ficar falando o nome de caminhos maus aqui, mas eu vou falar uns 2 caminhos só. Veja bem, nós temos que continuar no único caminho que chama-se Jesus e converter dos maus caminhos. Existe um caminho chamado de caminho da fofoca. Aqui nessa igreja eu creio que não tem.
Mas tem lugar por aí que tem um povo tão fofoqueiro, meu Deus, que o Satanás tem inveja deles. E fala, não foi eu não, tá, minha irmã fulana? E o outro fala pro outro, não fala que foi eu não. Aí fala ali, e fala lá. E o Satanás fica batendo palma para um negócio desse. Gente, esse é um mau caminho, o caminho da fofoca. Fala aqui, fala lá. Então tem que converter desse caminho aí. Existe um outro caminho, chamado de caminho da inveja. E Caim matou Abel, por quê? Porque dá inveja. O Satanás só é Satanás porque invejou a Deus e quis fazer um trono acima do trono do Altíssimo. Então tem muita gente hoje, eu creio que aqui nessa igreja não tem crentes invejosos, mas tem lugar por aí que tem uma crentalhada invejosa, que meu Deus do céu, que coisa é aquela? Tem gente aí tão invejoso que o próprio Satanás fica com inveja dele, de tanta inveja. Existe um outro caminhozinho, estou finalizando a minha palavra aqui, existe um caminhozinho bem no diminutivo, caminhozinho, chamado de caminho da mentira. Meu Deus do céu, o que é isso? Gente, o Satanás é o pai da mentira. Vocês estão vendo aí no governo aí, o que não era antes, que dizia que era verdade, descobriram agora que é mentira. O nosso país está entrando num caos, porque de tanta mentira, tanta coisa escondida, tanta sujeira debaixo do tapete. Vocês estão vendo aí o fruto da mentira. E existem pessoas até dentro da igreja, aqui eu creio que não tem, mas tem lugar por aí que tem uns crentes que mentem, mas eles mentem tanto, que até eles mesmos acreditam que é verdade, de tanta mentira. Meu Deus do céu. Então a gente tem que policiar um pouquinho mais, gente. Existe pessoas que mentem involuntariamente. Ele diz, eu vou chegar aí daqui 5 horas eu chego, 5 da tarde eu chego. Vai chegar 6 ou 7. Ainda nem pede perdão, nem pede desculpa, nem nada. Ele diz que vai na sua casa amanhã e não vai. Ele diz que vai almoçar amanhã com você e não vai de novo. Ele fala que vai te ajudar a arrumar a casa, capinar o quintal, tirar o mato, tirar a sujeira, mas ele não vai. Aí quando te vê diz, irmão fulano, eu esqueci. Esqueceu não, irmão. A gente só esquece do que a gente quer esquecer, só do que quer. Do que não quer, a gente não esquece. Essa palavra corta aqui, corta lá embaixo, corta para todo lado. Então escutem, não é a palavra minha, é a palavra de Deus. A gente só esquece do que quer esquecer. Quer ver o cabra não esquecer? Diz para ele que vai dar R$1.000 ele amanhã. E fala, tem que chegar na hora, em casa. Ele chega antes. Porque tem gente que diz, mas não dá tempo chegar na hora certa. Irmãos, eu aprendi que quando não dá tempo chegar na hora, a gente chega antes. Aí dá tempo. Entendeu? Quem está entendendo, diga amém. Outro dia o pai disse para o menino, meu filho, estavam os dois no gabinete, disse, meu filho, se o telefone tocar, você atende para mim. Se for fulano de tal, diz que eu não estou não. O menino inocente, de 8 aninhos de idade, atende o telefone. Aí o menino, papai, é fulano. Aí o pai diz, fala que eu não estou não, meu filho. O menino inocente diz, papai falou que não está não. Oh, meu Deus do céu, que complicação é essa, gente? Eu conheço um cabra lá para as bandas da Bahia. Eu sou baiano, mas moro em Minas Gerais há 15 anos. É por isso que eu já deixei de falar oxente para falar uai. Mas eu conheço um cabra para as bandas da Bahia que ele mente tanto, mas ele mente tanto que se o Satanás é o pai da mentira, aquele lá é o avô. De tanta mentira. Mente, meu Deus do céu. É igual melancia, você mente demais, gente. Tem gente que diz, pregador, mas será que uma mentirinha desse tamaninho, será que é pecado? Será que leva para o inferno? Gente, não existe pecadinho e nem pecadão não. Se você quer saber se uma mentirinha assim é pecado ou não, pergunta o irmão Ananias e a irmã Safira, pergunta. Irmão Ananias vendeu a propriedade por um preço e para não dar o dízimo falou que foi outro preço. Pedro perguntou, foi quanto? Ele disse X. Ele mentiu, é a verdade? Era mentira. Ele caiu morto na hora. Aí vem a irmã Safira com dinheiro no bolso, deu uma escovada no cabelo, as mulheres fazem isso, né? Dinheiro no bolso, chegou diante do apóstolo Pedro. Pedro, eu vendi por X. E Pedro disse, é a verdade, irmã Safira? Diz que marido e mulher tudo farinha do mesmo saco, né? Nem sempre é assim, mas aí foi. É a verdade, e era mentira. Caiu fulminado na hora, só porque vendeu a propriedade por um preço e falou que foi outro. Gente, olha para mim aqui, se essa moda pega hoje, meu Deus do céu,
Ah, Senhor, se essa moda pega hoje, se fosse assim hoje. Irmãos, olha para mim, eu estou finalizando agora. Deus está dizendo: converta dos maus caminhos, porque eu quero perdoar os seus pecados e quero sarar a sua terra. Terra sarada fala de prosperidade, terra sarada fala de saúde física, terra sarada fala de humor, terra sarada fala de dinheiro no bolso, terra sarada fala de alegria, e Deus quer sarar o seu coração, a sua mente, a sua área espiritual, sentimental, financeira, em todos os aspectos, porque Ele está dizendo mais embaixo: os meus ouvidos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Quem está entendendo, aplauda a Ele, pois Ele está aqui essa noite para nos dar a vitória. Fiquemos de pé, por gentileza, fiquemos de pé. Irmãos, eu só quero fazer essa oração de 1 minuto e já devolvo o microfone para o pastor, que vai finalizar o trabalho agora. Só que nessa oração que eu vou fazer, eu quero pedir a você com muita atenção. Escuta isso aqui. A palavra foi pregada, gente. Eu não preguei blá blá blá, foi Bíblia. Então eu queria que você agora retrocedesse um pouquinho e levasse agora, fizesse uma retrospectiva, examinasse a você próprio aí. Se o Espírito de Deus falou com você que você está trilhando algum mau caminho aí, você vai dizer agora, nessa oração que eu vou fazer: Deus, eu me arrependo desses maus caminhos e vou continuar no único, porque Jesus não vai demorar para levar a igreja, não. Muito em breve essa igreja estará subindo, mas nós não vamos para o céu vamos para o céu no único caminho. Quem entendeu diz amém. Então fecha o olho e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada aqui essa noite. Portanto, meu Deus, eu quero te pedir, ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, visita a mente desse homem, a mente desta mulher. Senhor, o Senhor sabe dos problemas que ele enfrenta. O Senhor sabe, Senhor, da necessidade deste homem, da necessidade desta mulher. Ah, Senhor, a tua palavra, o Senhor está dizendo que os teus ouvidos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Portanto, essa noite, atenda a oração desse homem, a oração dessa mulher, atenda a oração que é feita neste lugar, em nome de Jesus, e você diz amém. Podeis assentar no seu lugar. Vou passar o microfone para o pastor. Amém, meu irmão. Amém, amados. Tiago, capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a lei, a escritura da lei real. Todavia, se cumprirdes conforme a escritura da lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Mas se fazes acepção de pessoas, cometer pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Eu sei que aqui fala do amor, né, e honra ao irmão. Mas, como ele falou a respeito do caminho, eu quero dizer, irmãos, só confirmando que o caminho é único. Eu costumo dizer que eu nunca falo da situação da igreja, eu nunca passo problemas da igreja para nenhum pregador. Porque diante de Deus eu sempre peço ao Senhor para que Ele traga para o nosso povo uma palavra que se encaixe naquilo que nós precisamos. E nos últimos tempos a gente tem falado muito de santidade, a gente tem falado muito de renúncia, a gente tem falado muito de conserto, a gente tem falado muito da volta de Jesus. E tudo isso que ele pregou aqui está dentro daquilo que a gente tem tentado buscar, informar para a igreja. Então, eu digo que é chegado o momento da gente renunciar de fato, de verdade, é chegado o momento da gente dar a Deus aquilo que é dele, sobretudo a nossa obediência, né, cumprindo a palavra, honrando os irmãos e não permitindo que sejamos instrumentos nas mãos do inimigo. Nós temos que ser instrumentos de Deus, nós temos que ser canais de bênçãos, nós temos que ser nesta cidade, ou onde quer que nós formos, nós temos que ser voz profética.
profetizar vitória, bênçãos, coisas que a Bíblia Sagrada nos dá respaldo fazer. Amém? Então que esta palavra desta noite, ela fique guardada no seu coração e que você sempre se lembre desta mensagem e também do que nos fala, né, o nosso irmão Tiago, dizendo que qualquer que cumpre toda a lei e tropeça numa só palavra, descumpriu toda ela. Amém? Nós precisamos viver na expectativa de que Jesus voltará em breve e virá de modo surpreendente. Ou seja, ninguém vai estar esperando, mas ele virá. E o mais interessante é que a Bíblia Sagrada diz que todo olho verá. E aí? Já pensou você que, ou eu, qualquer um de nós, que tanto tempo estamos na igreja, eu vou fazer 22 anos, parece, ou 23, nem me lembro, o tempo passa, não importa. Mas já tem mais de 20 anos que estou na presença do Senhor. Imagina eu não ouvir o soar da trombeta, mas perceber que há um povo subindo. Eu vou saber, eu vou ter consciência que é o arrebatamento. E como é que vai ficar o meu coração? Eu vou morrer de desespero. Nós não estamos brincando de ser crentes, não. Jesus fala em Mateus, né, em João 14,6, desculpa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O missionário Davi não pregou outra coisa, senão palavra. Segundo Crônicas, né, 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não sabe se nós oramos aqui ou não, mas vamos repensar a nossa situação. Os irmãos, os casais, né, as pessoas que se comprometeram a estar abrindo a igreja pela manhã. Será que estão vindo? Aquelas pessoas que se comprometeram a estar aqui pela manhã, elas estão vindo aqui? Será que estão todos orando? Pastor, ora por mim, eu oro. É minha obrigação. Como disse Samuel, o profeta Samuel, longe de mim deixar de orar por vós, né? Ele sabia que ele ia receber a consequência de não orar, né? Eu não vou deixar de orar. Mas pensa bem, é muito cômodo, irmãos, orem por mim. Irmãos, orem por mim, orem por mim, orem por mim, mas e eu estou orando? Você me vê na oração? Pensa bem. Pode continuar pedindo oração, eu vou orar por você. Mas eu quero ver você orando. Esses dias tivemos uma reunião ali no sítio do Reinaldo e da Joana, e eu passei isso para os irmãos, nós éramos 26 pessoas. Eu até esqueci de 2 pessoas, eu peço perdão, não vou nem citar o nome, mas eu peço perdão. Mas o que nós falamos ali é a respeito de nos tornarmos, eu vou dizer, um corpo, um grupo, um corpo de Cristo, né? Como liderança, mas um grupo fechado, blindado pelo Espírito Santo, de maneira que nenhum de nós vai ouvir fofoca, e nenhum de nós vai ouvir acusações, porque acusador é o diabo, nenhum de nós vai ouvir qualquer coisa que não edifica. Nós vamos cortar. Nós vamos chamar para oração. O que nós falamos lá é algo que edifica e que faz, que traz a multiplicação do corpo de Cristo. Eu sei mais ou menos quantas pessoas tem aqui hoje, porque eu contei. Tem em torno de 140 pessoas aqui, não é? Mas era para ter 200, era para ter 300 pessoas. Eu sei que faltaram, só que eu contei umas 15 pessoas, né? Que eu esqueci de alguém, mas isso aqui era para estar cheio. Nós estamos numa campanha, na segunda campanha de 30 dias, né? De oração e jejum. Quantos aqui estão jejuando e orando? A primeira campanha foi por alguns alvos que nós tínhamos, até um relógio de oração. A segunda foi pelo avivamento da igreja, pelo despertamento, pelo batismo com o Espírito Santo e por salvação. Quantos estão orando e jejuando por 30 dias? Pensa bem. Nós temos mais alvos. Nós temos a nossa nação, uma situação pela qual estamos passando. Não adianta eu entrar em atrito com você e dizer que A ou B são bons e que o restante... Não. Bom é Deus. A nossa nação está no controle do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está contaminada, o nosso país está contaminado com pecado, irmãos. O nosso país está contaminado com a prostituição, com a roubalheira, né? Com a corrupção, com as drogas, com a mentira, com o engano. Pensa bem. A nossa nação está contaminada com a pornografia, com a imoralidade. E, no entanto, nós deveríamos estar contaminados
pela presença do Senhor. Nós deveríamos ter como marca, não o funkeiro, não o artista tal, mas é o sangue de Jesus a quem nós devemos adorar ao Senhor pela salvação, pelo livramento, pelos milagres que Deus tem feito em nossas vidas, inclusive nesta noite, te dando a oportunidade de ouvir a sua palavra. Fica de pé em nome de Jesus. Precisamos adorar o Senhor de joelhos, orando. Todos os dias, de 7 às 8, você vai encontrar a igreja aberta, por favor. Peço perdão aos irmãos, eu viajei e houve um problema, mas a Verinha abriu a igreja, tá? Louva a Deus por sua vida, por favor. Anota, deixa no lugar bem visível o seu dia de oração, não se esqueça. Você que se comprometeu a estar aqui, venha estar na igreja. Você que se comprometeu, venha estar na igreja. As pessoas estão esperando que a igreja esteja aberta. Mas só veio eu, não tem problema. O Senhor está te vendo, a sua oração é válida, Deus está ouvindo. Ezequias orou sozinho, né? Não é verdade? Hein? Ele não chamou ninguém para orar, ele orou. E no entanto o Senhor ouviu a sua oração e multiplicou os seus dias de vida. Deus vai fazer algo na sua vida quando você se colocar de joelhos. Amém? Fecha seus olhos, Pai, louvamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor em nome de Jesus e te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Entregamos diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Te agradecemos pela vida do missionário Davi. Pedimos ao Senhor que faça o Teu filho prosperar no mundo espiritual, em todas as condições, conforme a sua necessidade. Que conduza o Teu filho ao seu destino, dando a ele livramentos, da mesma maneira como ele chegou, e o Senhor o guardou de toda e qualquer retaliação de Satanás e seus demônios. Assim seja ele conduzido ao seu destino, debaixo da tua graça, da tua mão protetora. Mas também pedimos pela tua igreja, por cada irmão que nesta noite veio aqui, pelas nossas congregações, pelas famílias aqui representadas. Pedimos ao Senhor que estenda as tuas mãos e ordena a bênção. Pedimos ao Senhor que derrame sobre os teus filhos uma unção de despertamento, de maneira, meu Deus, que o teu povo se disponha a orar, a buscar a tua face, para que assim o Senhor possa receber, para que assim o teu povo possa receber do Senhor o melhor, Pai. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, todas as prisões, todos os planos e projetos das trevas, tudo aquilo que Satanás tem criado como impedimento, de modo a não permitir os teus filhos de estarem prostrados, adorando, buscando a face do Senhor. Muito obrigado porque nos deste a oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Nos concede, eu te peço, em nome de Jesus, uma semana de vitória, uma semana, ó Deus, de comunhão contigo, uma semana em que tenhamos a oportunidade de testemunhar que verdadeiramente Jesus Cristo é o nosso Senhor. E para isso precisamos viver em santidade, vigiar as nossas palavras, os nossos olhares, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Enfim, Senhor, nós queremos nos santificar para Ti. Sê conosco, nos dê essa condição, nos fortalece, nos direciona, ó Pai, neste caminho, tudo para a glória do Teu nome. E a Tua palavra diz que o que pedimos para a glória do Teu nome o Senhor faz, e pedimos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Mas agora eu declaro que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Teu Santo Espírito seja sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, não somente hoje, mas sempre. E você diz amém.